Bem, pessoal, nessa segunda parte da nossa primeira aula introdutória, né, a partir da semana que vem teremos aulas chamadas aulas teóricas, né, onde eu vou fazer exposição do conteúdo do curso, né, o conteúdo teórico do curso. Agora eu passo a falar um pouco sobre essa opção, né? Quer dizer, eu chamei de o pêndulo da ética um pouco para brincar com essa imagem de que a ética não é e nunca foi, né, em filosofia, um domínio determinado, ou se vocês quiserem, né, um campo delimitado da investigação filosófica. Né, quer dizer, ética é um fenômeno que diz respeito à ação e à interação humana, mais antigo propriamente do que a filosofia, né? Obviamente que quando se fala em ética em filosofia, há uma diversidade de opiniões acerca deste fenômeno, acerca deste campo de investigação. Mas basicamente, pessoal, não há na história da filosofia quem discorde da seguinte premissa quando se trata de investigação do fenômeno ético, né? Quer dizer, ética é o modo pelo qual a razão humana intervém para explicar a fundamentação das ações e das interações humanas. Então, quer dizer, quando se trata de ética, se trata de explicar, né, através de um determinado conjunto de regras e normas racionais. Vou explicar para vocês o que significa racionalidade aí, né? Mas se trata então de pensar, né, o modo de mediar as relações humanas e fundamentar, né, ou se vocês quiserem, apresentar um alicerce aceito, né, ou se vocês quiserem, né, compartilhado pelos pares, né, pela comunidade, pela sociedade, né, das nossas ações, dos nossos modos de agir. Então, em geral, a ética, ela sempre tem esse pressuposto, né? A ética, então, é um domínio no qual a razão intervém para explicar, né, quais são os critérios do agir humano, né, quais são os fundamentos da ação humana, quais são os princípios que regulam o modo pelo qual um indivíduo toma uma determinada atitude, um grupo, né, escolhe fazer determinada coisa, e o modo e aquilo que gera, aquilo que é consequência dessas atitudes e que, portanto, né, implicam a interação entre os homens. Então, alguém toma uma determinada atitude e isso gera, por assim dizer, uma espécie de expectativa de justificação, né, já que todo mundo, a partir de uma ação, espera que aquela ação tenha determinadas consequências, né? Eu estou dizendo da maneira mais geral possível aqui e evitando um tanto quanto uma definição manualesca, né? Muito Wikipédia. Quando eu falar manualesca, é aquela que você joga na internet e encontra fácil, né? Aquela frasezinha de rodapé de Facebook, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com filosofia, tudo bem, pessoal? Isso é muito mais enfim, uma prática diária de... sei lá, não vou falar porque fica parecendo pejorativo, mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é assim, se pode existir, se fosse possível considerar um fio condutor que perpassa a história da ética, é a preocupação com a fundamentação racional das ações humanas e com a justificação, né, das consequências dessa ação no âmbito das interações humanas, né? Você age de uma determinada maneira, a expectativa da comunidade para a sua ação é o seguinte: olha, a sua ação, né, a sua atitude, a sua conduta, né, ela tem determinadas consequências. Essas consequências geram uma interação. Como é que essa interação é justificada?
Nós podemos pensar isso no campo, por exemplo, dos valores, né? Os valores que são gerados, aquilo que nós chamamos virtuoso, né? Aquilo que nós chamamos de moral, né? Aquilo que nós chamamos de justo, são sempre reflexos de um pressuposto, de uma tomada de atitude cujo fundamento tem que ser para a ética, né? Racionalmente justificado, racionalmente fundado. Vocês podem dizer, professor, tem um movimento na Inglaterra no século XVII, né, dos filósofos ingleses, né, Shaftesbury, enfim, e outros tantos que não são tão conhecidos, que eles menosprezam, né, a razão humana e pensam, né, que a ação deve ter como pressuposto uma compreensão humana dos instintos, desejos e vontades. Sim, mas veja, a diferença aí, né, é só do que se chama razão, porque do ponto de vista dos ingleses, eu tô antecipando que alguém pode apresentar uma objeção, né? Do ponto de vista dos ingleses, né, não é propriamente um conceito forte de razão, ou seja, uma faculdade de apresentar regras e normas universais de conduta. Não é isso que está em jogo. É muito mais uma situação intuitiva, né? Um feeling que está em jogo. Mas vejam bem, é que para os ingleses em geral, né, esse feeling, essa intuição, ele pode ser de alguma maneira trabalhado e retrabalhado de modo que nós tomemos consciência do feeling. Então, a consciência do instinto, para os ingleses, é algo muito equivalente ao que eu estou chamando aqui de racionalidade, tá? Há uma racionalidade instintiva para os ingleses, né, que não é normativa, no sentido em que isso vai ser assumido por filósofos a partir do século XVIII. O exemplo cabal na história da filosofia é um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, né, que vai colocar uma espécie de divisor de águas nesse debate, falar, olha, os ingleses vieram para contestar a ética aristotélica, que é assim chamada ética da virtude, né? Os ingleses vieram contestar isso. Eu contesto os ingleses e os aristotélicos. Então, o Kant tem uma visão de conjunto da história da filosofia, da história da ética, né? Bem, e isso dá margem para inúmeros debates, né? O que eu quero, né, eu preciso evitar aqui ficar falando de muitos filósofos, né? Filósofos que nem são tão conhecidos, né? E que, enfim, vão aparecendo aqui, os filósofos do intuicionismo inglês, que também, né, David Hume, Adam Smith, esses filósofos que de certa maneira estão à margem da assim chamada tradição racionalista dentro da ética, né, e que não concebem, né, digamos assim, um princípio racional capaz de antecipadamente intervir, né, na consciência humana para guiar a ação. Então, esse pressuposto da mediação racional é questionado pelos filósofos ingleses, mas eles acreditam que o ser humano é capaz de tomar consciência dos seus instintos. Então, veja, que o termo fundamental para a razão na modernidade, se eu pudesse dizer assim, é consciência, né? E isso faz pouca diferença, não faz uma diferença mesmo substantiva. Porque, seja do ponto de vista da razão, seja do ponto de vista da consciência, o que está sendo discutido ali, né, é a tomada de consciência dos motivos que, de certa maneira, causam a ação humana, né? E em que medida isso pode ser corrigido, pode ser orientado ou não, também pelo homem, também pelo ser humano, né? Então, se eu pudesse falar que não há uma distinção substantiva, mas uma distinção de grau entre essas éticas, para isso eu teria que dar um curso, né? Mas não é esse o caso. O caso aqui é a tentativa de compreender a ética não no seu fenômeno moderno, não como uma espécie de reação ao que é proposto pela ética
né, antiga, basicamente a ética aristotélica, que é propriamente a ética que vai ter influência forte no final do período medieval e início da modernidade. Falo ali da transição do século XIV, XV, XVI. Essa transição é uma transição importante para a história da filosofia, né? Mas eu falo propriamente de um momento em que, né, sequer o debate ético era considerado do ponto de vista da pergunta: é possível ter consciência das causas da ação? Isso faz toda a diferença. Quer dizer, se eu estou dizendo que a ética, de alguma maneira, se eu estou dizendo que a ética se tornou, de alguma maneira, né, um campo privilegiado, ela é um campo privilegiado de debate, né, acerca das causas e consequências da ação, humana. Então, quer dizer, toda e qualquer ética, de alguma maneira, tem que debater isso aqui, né? A minha pergunta é o seguinte: existiria a possibilidade de debater a ética, né, sem levar em consideração isto aqui? Mais propriamente, sem levar em consideração a pergunta pelas causas. Se a causa é a razão humana, se a causa é ofertada por uma faculdade intelectiva, né, racional humana, as expectativas que nós temos, né, de que todo mundo, ao agir, né, vocês vejam fenômenos modernos como hoje, né, fenômenos contemporâneos, né, enfim, esses fenômenos como, por exemplo, a busca incessante pela suspensão da corrupção, né? Então, a ideia de que o agente, né, deve se basear, né, pelo princípio da não corrupção, né, enfim, que é para nós, né, uma ideia extremamente na crista da onda, né? Quer dizer, ele não deve depravar hábitos e costumes, né? Ele não deve adulterar um determinado conjunto de valores que são compartilhados pela sociedade. A ideia, né, de que um agente pode agir reconhecendo o que é adulteração, depravação dos bons costumes, né? O que é bom costume, né? Por exemplo, agir com zelo acerca do bem público, né? Enfim, né, a ideia de que há uma ação de probidade, né? Então, essas discussões, se nós pudéssemos depurá-las e tirar delas os elementos filosóficos relevantes, nós iríamos entrar, né, numa discussão que eu considero muito importante para esse curso, né? O que adianta a gente exigir do agente, né, que ele haja com decência, com probidade, né, com responsabilidade, se a gente nem sabe o que significa a exigência de uma ação responsável? O que significa isso, né? Então, assim, a gente pressupõe que a responsabilidade ela é adquirida por experiência, a gente pressupõe que a responsabilidade é alguma coisa que faz parte da natureza humana. O que é a responsabilidade, né? O que é agir de maneira responsável, né? Para além das definições de ação responsável, nós podemos ter certeza que uma coisa é importante. Por responsável, nós chamamos todos aqueles, né, que podem não apenas ter consciência da causa da ação, mas que podem justificá-las para a comunidade, né? Então há um critério de justificativa que justificar em filosofia significa apresentar um porquê. Quem for capaz de apresentar um porquê, e esse porquê for aceito pela comunidade, justificou a sua ação, portanto, né, ele é sempre responsável, né, na medida em que ele assume para si, né, todos os ônus da sua ação, bem como os bônus, né? Então, por que o bônus? Porque ele vai ser considerado virtuoso, né, se ele agir dessa maneira, né? Então,
quando a gente exige de alguém, né, o que no Brasil é muito engraçado, né, porque saiu uma pesquisa um tempo atrás no Estadão, no estado de São Paulo, que fazia a pergunta assim: você acha o brasileiro corrupto? Aí 78% da população disse que sim, que achava o brasileiro corrupto, né? O brasileiro digamos assim, por essência corrupto. E aí perguntava em seguida, para esse mesmo entrevistado ou entrevistada, perguntava-se o seguinte: mas e você? Você já cometeu corrupção? E 72% dizia que não, né? É um fenômeno, né, que mostra, por exemplo, a maneira como nós temos de tratar esses problemas, né? Onde os corruptos são os políticos e nós não, né? Quer dizer, não se tem a ideia de que a política, que é uma consequência da nossa ação, a ação de votar, né, e de buscar representantes, né, na esfera política, para, enfim, realizar aquilo que é um dos momentos plenos da atividade comunitária, né? Enfim, que é propriamente, né, a condução das relações, né, e as decisões sobre a vida social, né? Aí as pessoas dizem: os políticos são corruptos, né? E não entendem que a política é reflexo da sociedade que nós somos. Mas isso é uma outra discussão, né? Eu não vou ficar discutindo o mundo de hoje se eu não compreendo esse mundo de hoje, não a partir do que ele me dá, mas a partir do que o pensamento é capaz de acessar. Então, eu não vou discutir o mundo de hoje, eu não estou preocupado se a ética que eu vou discutir no mundo antigo é igual ou diferente da de hoje, né? O que eu estou preocupado é com o seguinte, né? Nós acreditamos que, de uma maneira ou de outra, a ética é um campo de investigação filosófico que busca compreender as causas e consequências da ação humana, né? Consequências são os modos de interação dessa ação. Todo mundo que age vai sofrer uma reação. Essa lei de ação e reação estabelece modos de interação, né? Então, vocês devem estar escutando um barulho aí. Esse barulho de fundo é porque há uma reforma aqui ao lado. Peço a paciência de vocês. Então, quando eu estabeleci a opção pela ética, eu queria contestar esse, se vocês me permitem chamar aqui, de pressuposto fundamental da ética, né? Porque eu acredito, né, que se isto aqui, né, a pergunta pelas causas e consequências da ação humana, ela concomitantemente, né, ela também reflete o princípio, o início, se vocês quiserem, né, daquilo que se considera, ou daquilo que se chama racionalidade humana. O que Aristóteles, que é o nosso autor aqui do curso, vai chamar de racionalidade, razão humana, algo que todo mundo pressupõe o seguinte: olha, por definição, né, o ser humano é um animal racional. É a definição do Aristóteles, né? Isto aqui precisa ser discutido, né? Porque há outras manifestações importantes também na cultura grega, na história, né, da cultura grega, e eu estou falando da Grécia, né, clássica, lá do século V. Há outros eventos e fenômenos importantes, né, como é o caso, né, de Homero. Vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, né? Homero escreveu, supostamente Homero, né? Supostamente é uma pessoa, né? Há quem diga que não, que Homero é uma fantasia autoral, né, de uma comunidade de diversos poetas que criaram a personalidade, uma pessoa, para identificar diversas vertentes artísticas, né, no momento em que não se perguntava muito por quem era o autor da obra, né? Então ela poderia ser fruto de uma tradição oral, né? E não queria saber muito bem quem é a pessoa, quem não é. Então hoje há uma contestação se a figura de Homero como uma pessoa determinada, né, com CPF, se ela existiu ou não. O que me interessa não é a pessoa, para mim o que interessa é o que ela legou, né? Ela escreveu 2 canônicos poemas para a cultura ocidental, né? 2 canônicos. Na verdade,
eu gostaria de, antes de mais nada, que vocês não considerassem a Ilíada e a Odisseia simplesmente um poema, né? Um livro. Né? Primeiro que não foi feito em formato de livro, né? Ela era cantada, né? Primeiro dentro das cortes dos aristocratas e depois, com o período de democratização da Grécia, ela foi pouco a pouco transitando o cantor-poeta, né? O aedo, né? Esse é o nome técnico do cantor-poeta. Né? Na verdade, o cantor-poeta, bem, o poeta é um compositor. O cantor da Ilíada e da Odisseia, porque ela é feita para ser cantada, tá? Hoje a gente lê em silêncio, o que é um absurdo, né? Para Homero, não fazia sentido nenhum. Mas é o rapsodo. O rapsodo é o cantor profissional deste poema, né? Cujo compositor é o poeta. Só que eles não tinham o termo poeta na época de Homero, e sim o termo era aedo, né? Daqui vai dar ode, né? Enfim, mas isso é outra coisa. Que é cantor, né? O cantor profissional, aquele que, né, que executa propriamente, mas que não cria a obra, é chamado rapsodo. Né? Eu só estou localizando vocês um pouco nesse debate. Sei que ele pode ser um tanto quanto obscuro nesse primeiro momento, mas é só para dar um panorama geral do motivo pelo qual eu escolhi este tema e estes autores, estas obras que nós vamos ler. Eu escolhi a Ilíada e a Odisseia porque ela oferece uma espécie de ponto fora da curva daquilo que tradicionalmente é concebido como ética. Né? Quer dizer, parece que a ética começa com as reflexões de Platão e Aristóteles. E não é verdade. Tá? Não é verdade. Quer dizer, se algum manual de filosofia vocês digitarem ética e falar ética é um campo de investigação filosófica que examina as condições pelas quais as ações e interações humanas podem ser fundamentadas racionalmente. Se vocês começarem por vincular o primado da razão, o império da razão, para se poder determinar o que é a ética, então, né, já começamos, a meu ver, equivocadamente. Né? Porque é possível depurar uma ética dessas obras aqui. Né? E essa ética depurada, né, que é, digamos, né, deduzida da Ilíada e da Odisseia, e é isso que eu pretendo fazer, né, ela vai constituir um universo que é um universo que, desde o início da filosofia, quer dizer, desde o início com Platão e Aristóteles, basicamente, me permitam aqui colocar Platão e Aristóteles como sendo os autores que iniciaram isso que passou a ser chamado de filosofia, né? Sem explicar muito se isso é verdade ou não, né? Senão aí teríamos um outro problema. A filosofia é sempre uma maneira do pensamento de levantar dúvidas, né? De não aceitar as coisas como óbvias e autoevidentes. Então a filosofia tem sempre esse pé atrás com afirmações tais como as que eu estou fazendo agora. Então, mas o que está pressuposto, se aqui é o império da razão, né, o que está pressuposto nesse debate colocado, né, pela Ilíada e pela Odisseia, e nós vamos basicamente estudar algumas partes da Odisseia com relação à ética, com relação à ação humana, é isso que nós vamos estudar. Né? Com relação às causas e consequências da ação humana, né, o que está por trás disso tudo é um outro modo de ver o mundo, quer dizer, é uma outra visão de mundo, que não está ancorada na necessidade de uma faculdade intelectiva, de uma faculdade, de um intelecto, de uma faculdade racional, que seria capaz de estabelecer, né, condições de justificação aceitas, né, digamos, e que não admitiriam justificação em filosofia apresentar o porquê. A razão, ela nada mais é do que um poder do ser humano de apresentar, né, e explicar o porquê das coisas. Isso é o modo mais ou menos como a filosofia pensou, né, a racionalidade até o século XIX. Porque depois do século XIX, essa palavrinha razão entra em crise. Né? Crise da razão. Né? Depois da morte de um filósofo importante da história da filosofia, chamado Hegel, ali por volta de 1832, há
espécie de reviravolta na história da filosofia, né? E, por assim dizer, a razão entra em crise. Né? Crise com relação àquilo que ela julgava ser capaz, que é justificação, né? Fundamentar, apresentar o porquê das coisas, né? No sentido de poder explicar alguma coisa e essa explicação conter uma compreensão que não admite exceção. Então, se uma explicação não admite exceção, o que está pressuposto aí é que ela vai ser aceita por todos, né? Então, na medida em que uma explicação não admite exceção, né, em filosofia isso se chama universal. Na medida em que uma explicação pode ser universal, ela apresenta uma visão de mundo, uma compreensão das coisas que não admite exceção, né? E é nesse sentido que ela se torna uma regra, né? Tanto é que existe o provérbio, né? Para toda regra há uma exceção. Nesse caso aí, né, não admitir exceção é alguma coisa que essa tradição levou muito a sério, né? Mas o que está por trás aqui de Homero não é esse império da razão, do não admite exceção. Pelo contrário, é uma outra visão de mundo, né? É um outro mundo, se vocês me permitem dizer, e que foi muito contestado já desde os primórdios da filosofia, né? Que é o mundo do mito. Então, o que eu quero propriamente aqui nesse curso, né? Eu vou falar sobre isso na terceira parte, porque já vejo que tem uns 25 minutos, às vezes eu me perco aqui falando com vocês, e o vídeo fica um pouco longo, né? O que pode ser entediante. Eu sei que alguns professores dizem que vídeo é até 10 minutos, mas eu não consigo, pessoal. Para desenvolver uma ideia, eu preciso aí de pelo menos 20, 25, eu devo ter algum tipo de atraso mental, né, para poder desenvolver ideias, já que eu sempre ando em marcha lenta, né? Eu não consigo, né, o motor do meu carro intelectual não tem torque. Bem, mas eu vou fazer uma pausa para iniciar uma terceira parte para então falar um pouco, terminar um pouco essa justificativa do curso aqui e passar a explicar a vocês a questão da metodologia.